Aos nossos colegas profissionais de imprensa, os cinegrafistas, por gentileza, fiquem nas laterais. E os repórteres, por gentileza, podem se acomodar nas cadeiras. Boa tarde a todos. O governador Reinaldo Azambuja recebe os veículos de comunicação para a apresentação dos resultados da auditoria nas contas do Estado e apresentar o levantamento das obras inacabadas. Participam junto ao governador a vice-governadora Rose Modesto, o secretário da Casa Civil Sérgio de Paula, o secretário de Governo e Gestão Eduardo Riedel, de Administração Carlos Alberto de Assis,
Infraestrutura, Marcelo Luglioli. Da Saúde, Nelson Tavares. Meio Ambiente, Jaime Verruff. Habitação, Maria do Carmo Avezzani. Educação, Maria Cecília Mendola da Mota. Secretário de Cultura, Ataíde Neri. Agricultura Familiar, Fernando Lamas. Para sua apresentação, governador do Estado, Reinaldo Azambuja. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer aos nossos colaboradores aqui, os nossos secretários, agradecer a presença aqui dos deputados estaduais, das deputadas estaduais, agradecer aqui a nossa vice-governadora, professora Rosa, agradecer aqui a toda a imprensa e quero aproveitar, antes de começar a apresentação, parabenizar hoje a todos os jornalistas, que hoje é comemorado o Dia do Jornalista. Então, cumprimentar a todos pelo dia dessa profissão bela que vocês realizam aí, que são os jornalistas aqui do nosso Mato Grosso do Sul e outros convidados que estão aqui. O que nos motivou a fazer realmente uma prestação de contas foi muito pela diferença de números e valores que eram apresentados entre a época da transição, quando nós estávamos no período de transição do governo anterior, que nos passavam situações e que foi inclusive dita a vários de vocês na imprensa sobre como seria o início do novo governo, que nós teríamos um governo que assumiria dia 1º de janeiro com as contas todas em dia, com os recursos disponíveis para saldar os compromissos que ficassem do governo que terminou dia 31 de dezembro. E a realidade que nós encontramos no dia 1º não era essa realidade, tanto nas questões de comprometimento com pessoal, que é os funcionários, tanto como comprometimento também com obras e investimentos que eram feitos, porque o que tinha sido passado para nós é que todas as obras que ficassem inacabadas, contratadas e inacabadas, ficaria o dinheiro correspondente para o término daquelas obras. E essa não foi a realidade que nós encontramos. E nós resolvemos fazer uma auditoria até para ter uma segurança realmente de números daquilo que é apresentado, daquilo que foi realmente encontrado pelo governo que assumiu no dia 1º de janeiro. Então isso motivou, eu sei que algumas pessoas perguntam, mas o porquê contratar uma auditoria da Price? Eu acho que foi uma decisão de governo, foi uma decisão tomada pela equipe do governo, junto com os nossos colaboradores, com os secretários, que entenderam realmente que a gente precisaria ter uma profundidade maior. Até porque, até que saibam vocês da imprensa, as pessoas, os governos tiveram o ano de 2013, até o ano de 2013, para mudar os seus sistemas de contabilidade financeira. Isso foi uma exigência da Secretaria de Tesouro Nacional, que deu aos governos que instituísse um novo modelo de gerenciamento financeiro. 23 estados fizeram isso até o ano de 2013. 4 estados não realizaram isso. Um dos 4 estados é Mato Grosso do Sul. E eles deram mais um ano para que o estado estabelecesse a implantação de um novo sistema de gerenciamento de contábil e financeiro do estado, que foi o ano de 2014. O governo optou por não implantar esse sistema durante o ano de 2014. Esse sistema ele foi implantado no dia 31 de dezembro. Um novo sistema contábil e financeiro do estado. E isso acarretou para nós uma celeuma e um problema que até hoje está aqui os auditores, está aqui os técnicos, estão acompanhando. É um sistema novo que foi implantado dia 31 de dezembro. E isso acarreta para nós tomadas e mudanças, porque mudou totalmente o sistema de contabilidade. Isso
também nos preocupou muito. Isso tem demandado da equipe da SGI, da equipe da Secretaria de Fazenda, da própria auditoria, da contabilidade, um desdobramento muito grande para poder equacionar isso. Se tivesse sido feito no início de 2014, talvez a gente chegaria no dia 31 de dezembro com essas questões de quando você implanta um sistema novo, tem problemas que precisam ser ajustados. O problema é que ele foi implantado dia 31 e nós estamos tendo que ajustar agora no decorrer do nosso mandato aí, com as informações novas, com o sistema novo. E o que foi levantado, por favor, a próxima tela, na questão da auditoria que foi feita. Esse valor aqui foi encontrado de dívida de pessoal. Isso aqui é a folha de pagamento que não foi liquidada no governo anterior e não tinha dinheiro disponível em caixa para liquidação desses compromissos. Aqui estão aqueles consignados que vocês relataram, que nós tivemos que assumir. Por quê? Porque se a gente não assumisse, ficaria negativado por servidores. Aqui está a folha de previdência, aquilo que foi retido dos servidores e o patronal que também não foi recolhido. Aqui está todos os empréstimos e a folha que não foi paga no governo anterior e não tinha dinheiro disponível em caixa, 143 milhões. 110 milhões foi dívidas com fornecedores, que empresas que prestaram serviço. Tudo isso aqui foram empenhos liquidados e anulados dia 31 de dezembro, que foram feitos no governo anterior. Isso nos preocupa muito, porque isso aqui foram despesas constituídas, prestadores de serviço que prestaram serviço e tiveram a nota testada e tiveram os empenhos que já estavam liquidados com nota testada cancelados. Isso totaliza 253 milhões de reais. Isso aqui não tinha dinheiro disponível para pagamento. Muitos desse problema das folhas, nós tivemos que empenhar o nosso novo orçamento e liquidar essas despesas, que eram despesas contraídas no exercício anterior. Isso afeta diretamente o orçamento novo, porque nós começamos com uma previsão orçamentária e financeira para o exercício novo e nós tivemos que fazer um empenho e pagamento dessas dívidas de pessoal. Essas dívidas com fornecedores, elas estão sendo discutidas caso a caso. E junto com isso aqui, os 110 milhões, que foram empenhos liquidados e cancelados, nós tivemos mais 410 milhões, que são empenhos que nós estamos checando um a um, que também foram cancelados. Só que eles contam na lista de empenhos não liquidados. Agora nós já identificamos que dentro desses empenhos de 410 milhões tem alguns empenhos que também tinham sido liquidados. O que é liquidado? É aquele que foi atestado que o serviço foi feito, foi emitido nota fiscal, foi atestado por um servidor e quando chegou no dia 31 foi cancelado esses empenhos. Isso aqui acarreta um problema para a administração pública. Uma que nós tivemos que empenhar a folha e empenhar esses encargos, os comissionados, os consignados, tudo agora no mês de janeiro, fevereiro, para ir pagando esses empréstimos e não deixar negativar para os nossos servidores. Próximo. Dentro do programa de ajuste fiscal, que foi uma exigência em 1997, quando os estados aderiram ao programa de ajuste fiscal, foi estabelecido um programa de ajuste. E esse programa de ajuste tem 6 metas estabelecidas que o governo tem que cumprir. Que isso aí permitiu com que a União repactuasse as dívidas dos municípios, dos estados, e essas metas aqui têm que ser cumpridas pelos governos sob a pena de sanções. E nós não cumprimos 3 dessas metas aqui, que é essa meta 2, meta 5 e a meta 6, está aqui, metas não cumpridas. O que isso acarreta ao governo do estado? Próximo. Quando ela não é cumprida, a gente tem uma sanção de 0,25% por cada meta não cumprida da receita líquida real. O não cumprimento dessas metas acarreta uma multa de 24.813.580. O
que nós tivemos que fazer agora no início do mandato para não ter essa sanção e o pagamento dessa multa que é estabelecida no programa de ajuste fiscal. Próximo. Para honrar esses compromissos do PAF e não receber a multa, nós fomos obrigados a assumir parte da dívida do antecessor. O que é isso? Nós tivemos que transferir 34 milhões, que era do exercício anterior, de empenhos que ficaram consolidados. Nós tivemos que reempenhar agora no ano de 2015 para fazer o cumprimento daquelas metas fiscais e não ter que pagar essa multa de 24 milhões. Isso aqui mostra um desajuste, um desequilíbrio nas finanças do Estado. Se nós não fizéssemos isso aqui de fazer o cancelamento e transferir para o exercício 2015, nós íamos ficar como inadimplentes naquelas 3 metas estabelecidas e que acarretaria para nós do governo o pagamento de multa nessa época de crise. Pagar 24 milhões seria realmente complicado. Então nós optamos por fazer e assumir essas contas do exercício anterior. Próximo. Muito tem sido dito sobre um dinheiro que ficou em caixa do governo, que na prestação de contas do dia 31 de dezembro ficou 301.753.499. Realmente isso aqui existia e existe na prestação de contas do governo. Agora, o que é esse recurso aqui? Esse recurso aqui estava disponível para pagar aqueles 253 milhões? Não, porque isso aqui é recursos vinculados. Esses recursos aqui são recursos de convênio, e aqui tem convênio com o governo federal. Aqui dentro estão os recursos dos empréstimos, que é os empréstimos que o governo fez com as instituições financeiras, como o BNDES. Aqui dentro estão os recursos oriundos das contas vinculadas, como compensação ambiental. Aqui estão os deputados que lembram que vocês votaram em dezembro um valor de 34 milhões dessa conta de compensação ambiental, que transferiu para a demanda da conclusão do aquário. Lembra que vocês aprovaram uma lei em dezembro. Dentro desse recurso aqui ainda está o restante dessa conta aqui, que soma quase 59 milhões de compensação ambiental, que tem fundo e aplicação específica. Então todo esse dinheiro aqui, que é dito, foi deixado 301 milhões em caixa. Realmente isso aqui existia, só que é de contas vinculadas. Essas contas aqui são específicas, e dentro disso aqui vocês vão ver na apresentação das obras, foi deixado em conta 53 milhões de reais, que é a origem do Fundersul, que ficou para demanda das obras não concluídas, contratadas e não terminadas do governo anterior. Então esse dinheiro aqui só pode ser utilizado para as finalidades específicas, não é dinheiro que ficou da fonte 100 ou da fonte disponível de custeio, que você poderia pagar os 143 milhões de pessoal e os 110 milhões de empenhos que foram liquidados e estornados dia 31 de dezembro. Isso aí mostra um desequilíbrio financeiro. E isso nos preocupa muito, porque mostra uma realidade bem diferente daquela que nos foi apresentado quando do período da transição. Próximo. Passa a próxima tela agora, por favor. Aqui nós vamos apresentar para vocês, e isso ficou bem claro, a gente tem várias pessoas que acompanharam, que sempre foi dito, nós vamos deixar as obras que ficarem inacabadas, ficará o dinheiro disponível para a conclusão dessas obras. O que nós identificamos de obras contratadas e não concluídas, que foi uma herança que ficou do governo anterior para o nosso governo? Esse é o montante que nós temos de obras que custaria terminar todas as obras. Quais são as fontes? 222 milhões. Está todos os empreendimentos viários, que são pavimentação de rodovias, que são as pavimentações urbanas dos municípios, que são as pontes de concreto, que são
pórticos, que são aqueles das entradas da cidade, tudo totaliza 222 milhões. 182 milhões 724 mil são os empreendimentos civis. Isso são as obras de escola, de delegacia, de agenfa, de agro, de quadras nas escolas, de penitenciária, de presídio, tudo está dentro aqui desse montante aqui. E 173 milhões são as obras de infraestrutura urbana, especificamente aqui as obras de saneamento, de água, de esgoto, de captação, de coisa, e algumas obras que totalizam 9 milhões e pouco de infraestrutura urbana em algumas cidades que também ficaram contratadas, iniciadas e não concluídas. Somando tudo isso aqui, dá os 578. Aonde que estão a origem e aonde que estão essas obras? Próximo. Dos empreendimentos viários, 45 estavam em execução. Eram obras que estavam sendo executadas. 4 tinham sido paralisadas. Especificamente essas 4 obras aqui são aquelas obras que dão acesso às usinas, que estavam contratadas, foi dado ordem de serviço e depois paralisou, que é acesso a Iaco lá em Chapadão, em Carapó ali a Raizen, ali em Angélica a Deco Agro, que dá acesso a Deco Agro, e outra obra que ficou aqui dessas 4 aqui são o acesso a Frango Belo no município de Itaquiraí, que é uma obra que começou e foi paralisada. Essas 27 obras aqui, sem ordem de serviço, são as obras de pavimentação urbana nos municípios. Teve um critério do governo anterior que alguns municípios ficaram sem essas conclusões de obras, e nós entendemos da importância de ter continuidade essas obras. Então elas foram licitadas e algumas sem ordem de serviço. Essas 27 aqui são as 27 prefeituras que nós já tivemos uma reunião com os prefeitos, os deputados estavam presentes, que nós vamos dar continuidade nessas obras. Infraestrutura urbana, tinha 21 em execução, 29 paralisadas, foram paralisadas. Essas foram paralisadas muitos por problemas técnicos, problemas licitatórios e problemas de reajuste de contrato. Foi demandado pelos prestadores de serviço que fizessem um reajuste. Tinha um critério no governo anterior de reajustar alguns contratos e outros não, e nós entendemos que ou você faz linear, se tiver direito a reajuste, tem que ter direito todos que comprovarem que realmente merece ser reajustado. E nós tivemos que fazer uma reanálise de todos esses contratos. 4 tinham sido extintos e 8 sem ordem de serviço, e 2 contratos tinham sido rescindidos. Dos 160 empreendimentos civis, tem obras em praticamente os 70 municípios do estado. Obras de médio porte, de pequeno porte e grande porte. Dentre essas obras aqui, o Aquário do Pantanal, que está aqui dentro desses 160 empreendimentos, nós montamos uma comissão, Ministério Público, Tribunal de Contas, CREA e CAL, e junto com o Executivo. E a comissão entendeu pela não paralisação das obras. Se fosse paralisar, o prejuízo seria maior. Paralelo a isso, nós exigimos, e aí o Marcelo levou para a comissão, que nós queríamos uma garantia de uma segurança, de uma auditoria nessa obra, que foi proposta à comissão, e eles têm que nos dar a resposta dessa contratação de auditoria para fazer a segurança jurídica de tudo que foi feito, se foi bem feito, se está bem construído e coisa. Quanto ao término da obra, foi uma decisão da comissão, Ministério Público, Tribunal de Contas, CREA e CAL, que entende que tinha que ter continuidade, até porque a maioria dos peixes já estão aí, e está demandando um custo ao Estado mensal, e nós teríamos que dar utilidade e concluir aquela obra que estava 92%. Marcelo e a equipe pediu uma prorrogação da comissão. Nós publicamos agora uma prorrogação por mais 90 dias para ter o resultado final dessa auditoria de todo aquele complexo, de tudo que foi feito,
que deve ser feito pelo Instituto de Engenharia de São Paulo, é isso? É um instituto de renome e respeito para a gente ter uma segurança e as pessoas também da comissão terem segurança. Essas duas obras aqui, nós optamos pelo cancelamento. Esse hospital aqui, está aqui os deputados da região da Grande Dourados e que representa aquela cidade, eu tinha pedido já na transição que o governo não desse ordem de serviço daquele hospital. Falei inclusive pessoalmente com o governador, não dê ordem de serviço, porque não tem dinheiro disponível, diferente do Hospital de Três Lagoas. O Hospital de Três Lagoas está na fonte de financiamento do BNDES, só que o BNDES ainda não aprovou o projeto. O dia que o BNDES aprovar o projeto, você tem fonte específica de financiamento, é uma obra que vai custar 32 milhões, sendo que 26 milhões são recursos do BNDES e o restante é contrapartida do Estado. Mas o BNDES está com o projeto lá no banco e não deu a resposta ainda. Dourados foi diferente. Dourados, o empenho que foi empenhado de 21 milhões, foi liquidado 600 mil reais, da ordem de serviço, do início da movimentação, canteiro de obras. O Estado pagou 600 mil reais, mas não tem a obra, e no dia 31 foi cancelado aquela nota de empenho e não tinha dinheiro disponível para essa obra. Então, optando, eu acho que isso aqui é uma obra importante. Momentaneamente nós já tomamos uma decisão lá em comum acordo com o prefeito, locamos um hospital lá em Dourados, que é o Hospital Santa Rita, né? São Luís. E o Estado está comprando todos os equipamentos. Nós vamos pactuar ali com o município de Dourados a abertura de um hospital que vai funcionar como hospital para cirurgias de média complexidade para todos os 32 municípios da região da Grande Dourados. Fizemos isso pactuado junto com o prefeito, estava a presença e a Procuradoria também, que nós cancelamos essa obra, até porque foi disponibilizado à Procuradoria-Geral do Estado um novo terreno e um novo projeto que eles estão concebendo. Então aqui dentro está todos os empreendimentos e todas as obras que demandam praticamente 70 municípios com essas obras. Próximo. Qual que é a nossa missão? E nós dissemos isso: obra inacabada zero. Nós não vamos deixar nenhuma dessas obras inacabada, até porque grande parte dessas obras teve início, meio e precisa ter fim. Se ficar inacabado, o prejuízo é muito maior, e o prejuízo é da sociedade. Quantas obras inacabadas nós já vemos aí perdurando há anos? Então tomamos a decisão que nós vamos concluir todas essas obras que ficaram inacabadas, contratadas e não concluídas do governo anterior. Isso é uma decisão que nós tomamos e vamos terminar todas. Às vezes vocês perguntam qual o prazo. 80% vai ser concluído até dia 31 de dezembro. São obras que já têm uma previsão financeira dentro da organização que nós estamos criando. Vai ter um fluxo de desembolso para o cumprimento daquilo que é parte do Estado. Aquilo que é convênio, a gente depende da liberação, principalmente por parte do governo federal. Tem muitas obras dessas conveniadas e vocês vão ver o valor, mas nós decidimos concluir todas elas para não ficar nenhuma inacabada. Esses 31 milhões aqui são dos empréstimos do governo anterior, que é o empréstimo do BID e do BNDES. Esse é o saldo remanescente daqueles contratos. Descontado aqui o percentual que já ficou para o Hospital de Três Lagoas, descontado desse valor aqui, aquilo que já ficou lá para o término da Guaicurus, da MS 180 e de várias outras obras que estão em andamento. Esse valor aqui é oriundo dos rendimentos das aplicações e que nós vamos determinar tanto para o BID como para o BNDES, aplicação em novos investimentos dentro do Mato Grosso do Sul, que é o percentual de 31 milhões que foi dos rendimentos das aplicações financeiras dos contratos. Próximo. Dos 578 milhões, que é o montante que eu mostrei para vocês, 331 milhões é convênio, contrato de empréstimo e empréstimos que o governo fez como financiamento. Então aqui dentro 331 milhões.
53 milhões é o saldo que estava em conta corrente para pagamento das obras. 913 milhões é o que estava em conta corrente na Sanesul para pagamento da contrapartida, que a Sanesul assume a contrapartida de grande parte das obras de água e esgotamento, que é saneamento. Então isso aqui estava na conta da Sanesul, isso aqui na conta do governo do estado, que está lá atrás naquela montante que eu mostrei para vocês. Esse valor aqui é o valor que falta no caixa para término de todas essas obras que nós apresentamos a vocês. Então, 192 milhões 353 mil não tem dinheiro disponível, e nós nos organizamos dentro do planejamento da nossa administração para concluir 100%. 80% vai ser concluído até dia 31 de dezembro. Por que vocês podem dizer, mas por que não vai fazer tudo dentro do ano? Porque tem obra que o prazo dela de contrato ultrapassa o ano de 2015. Tem obras que vão ser concluídas só no ano de 2016. Mas dentro do planejamento que o Estado fez, nós vamos deixar isso aqui organizado para pagamento e conclusão de todas as obras inacabadas que ficaram, descontando aquilo que já foi feito. Então, esse é o panorama. Próximo. Esse é o panorama de toda a prestação de contas que nós tínhamos que fazer a vocês. Tanto das obras inacabadas, a relação existe e está disponível na Secretaria de Infraestrutura, quais são as obras, quais as cidades, o quanto que é o percentual de cada obra, o quanto falta em cada uma. É uma decisão de governo concluir todas. Eu acho importante isso, deixar a obra inacabada, o prejuízo é muito maior. Esse calote de 253 milhões, parte dele o governo já assumiu, que foi o pagamento de pessoal. Se o governo não tivesse assumido o pagamento dos consignados, poderia negativar inclusive o servidor, que é detentor do empréstimo, que é emprestado em nome dos servidores. Então, numa decisão que nós tomamos, pactuamos com as instituições financeiras, algumas, um parcelamento que vem sendo cumprido pelo governo, para não ter problema com o servidor. Parte da Previdência nós depositamos para a agência de Previdência, o MS-Prev. Parte daqueles recursos de 110 milhões, que é com fornecedores, com prestadores de serviço, órgãos de imprensa, inclusive, que eu já fui procurado, que tem demandado no governo, que foram empenhos liquidados e cancelados. Isso realmente nos preocupa muito, porque é você liquidar a despesa que já foi realizada e comprovada, certo? Isso foi executado. Isso está dentro da auditoria. Quem quiser ter acesso, a auditoria está disponível lá com a Secretaria de Fazenda. Todos aqueles que se sentirem prejudicados e procurar lá, vai mostrar o porquê que dificulta para o governo o pagamento desses, vamos dizer, restos a pagar. Qual que seria a lógica? Deixar inscritos em restos a pagar para pagamento do exercício posterior. Mas eles foram empenhos que foram liquidados e cancelados. Eu não vou discutir o porquê que foi feito, isso não depende de nós. E quero dizer a vocês que falar sobre o passado vai ser a última vez que vocês vão ver o governador falando sobre o passado, certo? Eu não quero mais lembrar do passado. A auditoria está aí. Quem quiser contestar, é direito líquido, pode contestar os números. Nós vamos também, com números, contestar e apresentar. Quem disse muitas vezes que a questão de obras, principalmente, tinha dinheiro em caixa, está mostrado que tinha dinheiro em caixa, o que era disponível, o que falta para concluir. Decisão do governo, nós vamos concluir todas. Todas, não vai ficar nenhuma dessas mais de 200 obras que tem aí inconclusas no nosso mandato agora. Nós vamos concluir todas e entregar para a população, até porque a gente acha que deixar a obra, o prejuízo é maior. E quem tiver alguma dúvida, quiser tirar a parte, que o que é financeiro e contábil está na Secretaria de Fazenda, o que é obras e investimentos está na Secretaria de Infraestrutura. Tem a relação ali de todas elas.
município por município, percentual realizado, dispêndio financeiro, análise do pleito dos aditivos. Eu sei que tem muita gente que questiona o porquê de se pagar aditivo. Nós estamos analisando, a equipe do Marcelo, um a um das demandas que foram feitas. Quase todas essas demandas foram feitas no governo anterior. Nós estamos com uma demanda nova que chegou para nós, que é da UEMS. O prédio da UEMS, a Universidade Estadual, tem uma demanda daquelas empresas que realizaram, que eles estão pedindo um reajuste de 5 milhões de reais por obras executadas que não estavam na planilha financeira quando da contratação da Universidade Estadual. A Secretaria de Obras está analisando uma por uma desses pedidos. Se for procedente, se for legítimo, vocês podem ter certeza que o governo vai assumir e vai honrar esse compromisso. Assim como está sendo feito com todos os pedidos de aditivo que tem do governo anterior. São vários, de várias obras aí, obras viárias, obras de infraestrutura. Aquilo que a Secretaria de Infraestrutura entender que é legítimo, que é devido, o Estado assume esse ônus para que a gente possa concluir essas obras e finalizar elas. Aquilo que a gente entender que não é legítimo, nós vamos contestar e não vamos pagar. Mas nós não vamos pensar se você vai pagar A, B ou C. Nós vamos dar direito para que todos eles possam ter o direito igualitário como deve ser dentro da administração pública. Então todos os aditivos estão sendo analisados e está sendo respondido a cada um dos que demandam isso com o governo do Estado. Então os números estão aí. Se tiver alguma dúvida quanto à questão de contabilidade financeira, Márcio Monteiro, secretário de Fazenda, a equipe está à disposição. Se tiver alguma dúvida da Secretaria de Infraestrutura, Marcelo e a sua equipe estão à disposição para apresentar aonde estão, quais os valores e quanto vai custar cada uma. E virar essa página. Sexta-feira eu quero aproveitar para encerrar, fazer um convite a vocês todos para estar conosco ali no Palácio Popular, que a gente quer apresentar os 100 dias do governo, o que foi realizado, as metas de cada secretaria. Nós falamos muito das metas estabelecidas. Dentro das metas tem muitas que são ações que já iniciaram. Nós já tivemos o exemplo do início da Caravana da Saúde, que começou por Coxim. Dia 30 de abril nós vamos estar em Ponta Porã, que é a segunda etapa, já com uma reestruturação do que fez lá, que é as cirurgias. Vamos demandar mais dias de atendimento às pessoas. Então ali na região de Ponta Porã nós vamos ficar provavelmente 14 dias ali, serão 2 semanas que vai ficar contínuo, até porque a demanda de pessoas lá é bem maior do que a demanda da região norte. Hoje na região norte está sendo feita a segunda etapa das cirurgias das pessoas que foram feitas uma parte, agora está fazendo a segunda, e durante essa semana as equipes de cirurgia ficaram atendendo no hospital regional lá em Coxim aquela demanda reprimida. Qual que é a intenção do governo nessa questão da caravana? Que a gente até o final de 2015 consiga zerar aquela fila de pessoas que estavam esperando e deixar a estruturação regional funcionando. Acho que o maior objetivo é esse. A caravana passa, mas a saúde tem que ficar. Então o Coxim tem que ter a hemodiálise funcionando, a tomografia funcionando, as cirurgias eletivas funcionando naquela região. Ponta Porã não detém hoje UTI. Quem precisa de UTI tem que sair fora de Ponta Porã. Ponta Porã vai receber 10 leitos de UTI e uma reestruturação regional do sistema de saúde para atender regionalmente aquela população. Isso dentro do cronograma das metas que nós estabelecemos. Essas metas são as metas dos contratos de gestão, que no dia 10 cada secretário vai assinar com o governo do estado um contrato de gestão, com metas estabelecidas para quê? Para 4 anos. Tem coisas que vão ser feitas em 2015, tem coisas que são feitas no ano subsequente. Agora, cada secretaria tem uma meta estabelecida de vários indicadores de desempenho. E esses indicadores de desempenho tem que ser dividido com todos nós, para a sociedade, que nós vamos cobrar
governo o resultado daquelas metas. Quanto mais atendimento tiver, quanto melhoria do nosso IDEB nós tivermos, o aprendizado do aluno, que é fundamental. Acho que a essência de uma boa educação é que o aluno aprenda bem. Então, se as notas tiverem um avanço em 4 anos para chegar em 2018 com notas em médias maiores do que 3,4, né, que é a média do Mato Grosso do Sul, significa que nós tivemos ganhos. E quem ganha com isso é a sociedade. Então, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui. Os números estão aí. Quem quiser contestar, pode contestar. Nós temos isso para mostrar ali com clareza de tudo aquilo que a gente apresentou para vocês aqui. E agradecer a presença dos deputados que estão conosco aqui, agradecer a nossa equipe de trabalho. E agora, para nós, para mim principalmente, a questão do passado está apresentado aqui. Isso é página virada. Agora é olhar para frente, porque nós temos muito a fazer. A situação hoje do país é crítica. Questão econômica, recessão. A imprensa do Mato Grosso do Sul tem divulgado aí as quedas de receita que a gente está tendo. E para você dar conta dessas demandas que surgem, que são as demandas da saúde, as demandas da segurança pública, nós vamos ter até o dia 30 de maio, nós vamos ter 1.141 novos policiais civis, militares e corpo de bombeiros que vão entrar para o serviço na ativa. Isso é um número significativo. Isso significa 25% a mais, até dia 30 de maio. 30 de maio, 1.141 novos policiais entrarão na ativa. Esses policiais vão entrar com equipamentos, com viaturas, com armamento e com condição de trabalho para uma melhor segurança à população. De todos esses concursos públicos, nós já autorizamos chamar os remanescentes que foram aprovados. Bombeiro já está chamando, civil já está chamando e policiais militares vão ser chamados, oficiais também. Então, todos eles vão ter um efetivo maior. Eu espero chegar até o final de 2015, se a gente conseguir passar pela academia, com perto de 1.900 novos policiais à disposição da população do estado. Isso é um número que dá quase 35% de um efetivo novo no primeiro ano de governo. Isso é importante, porque fortalece uma área que é prioritária da população, que é segurança pública. Então isso aí é uma demanda que a gente está tendo. Está aqui nossa equipe da Secretaria de Segurança, está fazendo um empenho grande ali para a gente ter realmente essas formaturas todas concluídas até o dia 31 e todos esses remanescentes de concurso entrando para a academia para vir a servir a população do nosso estado. Então, quero agradecer muito a presença de todos aqui, dizer que a gente fica contente em poder apresentar isso aqui para que não pare dúvida do que realmente foi feito, da auditoria, de quais são os valores, quais são os números reais. Quem quiser contestar, é direito que assiste. Nós temos também números e documentos para provar de tudo que foi apresentado para vocês aqui. Que Deus abençoe e um grande abraço a todos. Vamos abrir a coletiva informando que cada veículo de comunicação faz uma pergunta conforme o combinado. A primeira pergunta vem da Capital News. Governador, por tudo que o senhor falou aqui, a gente pode passar, deu um calote? Olha, você não pagar despesas contraídas no seu exercício, que a lei de responsabilidade fiscal exige dos governantes que tudo que você contraiu de despesa no exercício do seu mandato, você zere até o final do seu mandato. Se ficou esse montante 253 mais 192, significa que teve realmente um calote daquilo que foi contraído de despesa e não executado no governo anterior. Agora, a questão de se é calote ou não, acho que fica à disposição para cada um fazer seu julgamento de valores. Eu acho que o mais importante para nós, da nova administração, é que é independente
de não ter ficado os recursos disponíveis, nós não vamos deixar nenhuma obra inacabada. Vamos concluir todas elas. Até porque eu acho que deixar a obra inacabada é prejuízo. E segundo ponto, que a questão financeira do Estado, deixar negativar o servidor é muito complicado. Por isso nós tomamos uma decisão política de pagar realmente esses empréstimos consignados e saldar o débito que ficou com a folha de pagamento de pessoal. Nós pedimos que os colegas da imprensa se apresentem. Site G1. Juliane Takayama. Governador, o senhor falou que a situação financeira do Estado não é fácil e precisa de 192 milhões para concluir as obras. De onde vai ser tirado esse dinheiro? Qual que é o planejamento financeiro para isso? Nós vamos conseguir cumprir esses compromissos, primeiro na economia com o pessoal de cargos em comissão. Segundo ponto, na redução dos contratos. Nós estamos fazendo uma redução de vários contratos que nós herdamos da gestão anterior. Terceiro, com a redução do custeio e com a melhor eficiência das compras governamentais. Embora numa herança de aumento de folha de pagamento, que é aquilo que nós já falamos, é o aumento dos planos de cargos e carreira, nós tivemos um aumento significativo de folha. Essa economia e a busca pelas receitas que não estavam adentrando aos cofres faz com que a gente possa ter a segurança de ter o equilíbrio de conclusão e cumprimento dessas metas de obras e de recursos para pagamento de pessoal e os encargos de folha que ficaram. Correio do Estado. Governador, eu gostaria de saber o que o senhor pretende fazer com esse relatório, qual vai ser o encaminhamento, se vai ser encaminhado para algum órgão ou até mesmo para a gestão anterior, já que se trata de números que advindos da gestão do André Coutinho. Qual que é o objetivo agora? É obrigação nossa encaminhar todos esses relatórios aos órgãos de controle. Inclusive o relatório preliminar já foi encaminhado para o Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. É uma obrigação. Agora, com esses números das auditorias, a gente vai fazer um complemento daquilo que já foi encaminhado, que é a diferença do que foi apurado entre o relatório de transição e a realidade encontrada em cada uma das secretarias. A gente vai encaminhar isso para os órgãos de controle e eles que têm a obrigatoriedade de fazer ali os questionamentos e a exigência de toda a questão documental para comprovar isso aí que foi apresentado. Diário Digital. Oi, governador Valdenice, do Diário Digital. O senhor falou em desequilíbrio financeiro. Eu queria entender mais objetivamente. O seu antecessor feriu a lei de responsabilidade fiscal e que punições o senhor acha que ele merece por ter deixado essas dívidas e nenhum dinheiro provido para o senhor pagar parte das obras? Valdenice, quem tem que dizer se não sou eu o governador. Eu apresentei os números que não mostram a realidade que foi apresentada pelo governo anterior das contas do governo do Estado, que é de obras, de recursos em caixa, que não foi a realidade que nós encontramos. Isso está indo para os órgãos de controle. Eles que vão dizer se tem alguma punição, se o cancelamento de empenhos liquidados tem uma complicação para o gestor, o ordenador de despesa que fez aquelas estornos de empenhos liquidados e cancelados no final do exercício. Isso tudo está sendo encaminhado aos órgãos de controle. A lei de responsabilidade fiscal ela é clara. Eu já passei por ela quando prefeito e fui sucedido. Eu tive o cuidado de zerar todos os contratos, de fazer a transferência com as folhas de pagamento em dia, não a folha líquida, mas todos os encargos da folha. Porque o que aconteceu no governo anterior? Foi pago o líquido que vai para a conta do servidor, mas não foi pago os encargos da folha, que é os empréstimos, que é a previdência, que é esses que ficaram aí, que totalizam 143 milhões. Isso tinha que ser ficado provido para o início do início do nosso mandato, ou em formas de receita, que deixaria em caixa, receitas desvinculadas, para cumprir aqueles débitos. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Quanto à questão de punição, não é o governo que pune,
Existem órgãos de controle, se feriu a aplicação da lei de responsabilidade fiscal, os órgãos de controle que vão dizer se sim ou não. Pedimos que não haja conversa paralela para que possamos ouvir as perguntas e as respostas sem prejuízo dos demais órgãos. Mídia Max. Boa tarde, governador. Você falou rapidamente sobre o aquário, você prorrogou mais 90 dias para ter o estudo das obras do aquário. Já é possível dizer, dentre outras coisas, que houve subcontratação? O que já é possível de apresentado que foi feito do aquário? E emendando essa pergunta, governador, ainda sobre a vistoria do Detran, o governo apresentou uma realidade aí que vai precisar entrar mais dinheiro no caixa do governo. Diante disso, é inviável abrir mão, por exemplo, do dinheiro que vai vir da nova vistoria que o governador autorizou no dia 30 de dezembro? Então, são duas perguntas em Eu acho que o que vai dar o caixa para o governo é o equilíbrio que nós temos que buscar entre receita e despesa. Você buscar a diminuição de custo do Estado, comprar melhor, contratar melhor, ter projetos e contratos transversais que sirvam às várias secretarias, eu acho que ajusta o equilíbrio financeiro do Estado. Eu acho que nós não temos que criar novos tributos. A taxa ela já foi estipulada através de lei nos exercícios anteriores. O que nós temos agora é uma exigência do CONTRAN, do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que todos os veículos com mais de 5 anos passem por uma vistoria. O que nós estamos defendendo e tem discutido com os deputados? Da possibilidade de fazer sim uma redução desses valores, certo? Abrir mão dessa receita que você falou. Isso está sendo feito um estudo e da possibilidade de se fazer uma vistoria só por ano. Mesmo o veículo que às vezes é vendido e que teria que passar por uma nova vistoria, você teria que fazer uma só vistoria do veículo, para não passar naquelas vistorias subsequentes quando você tem uma transação, uma venda. Então, isso está sendo feito, o Detran deve apresentar essa semana e nós vamos apresentar à Assembleia Legislativa qual a possibilidade disso acontecer e qual a redução possível para que a gente possa fazer uma economia nessas exigências aí que estão sendo feitas pelo Denatran. Quanto à questão do aquário, acho que não dá para afirmar que a contratação anterior teve dolo ou má fé de alguma coisa. Eu acho que o que pode identificar isso é essa auditoria que foi apresentada para os membros da comissão. Se os membros da comissão, e ela é uma comissão que tem Ministério Público, Tribunal de Contas, entenderem da contratação, o Estado autoriza e faça a contratação para ter os valores reais. O que nós entendemos ali foi de dar sequência em algumas obras que já vinham sendo executadas, até para não ter um prejuízo maior, principalmente na questão da filtragem das águas. Tem uma empresa multinacional espanhola que está no Brasil para fazer esse serviço. Isso tem um custo, inclusive se demorar mais eles vão entrar com pedido de aditivo de valor. Isso pode acarretar um custo maior ao Estado, mas o Estado também não vai tomar essa decisão isolada. A comissão tem autonomia para se contrata ou não essa auditoria. A comissão decidindo, a gente vai ter os valores, vai ter tudo o que foi executado, se foi bem executado, se tem preço, se tem sobrepreço, para ser apresentado como nós fizemos para vocês aqui hoje. Não leva tanto tempo, aí a gente vai exigir uma celeridade, mas você tem o tempo normal de que uma auditoria pede para poder analisar tudo, ainda mais que ali vai ter que analisar muitas obras que já foram executadas. Então é diferente de você analisar um projeto inicial que foi mudado de você analisar uma obra já concluída. Isso demanda realmente uma auditoria com muito mais atenção. Eu acho que aí a decisão está na mão da comissão e o que a comissão decidir, o governo vai respeitar. Campo Grande News. Governador, boa tarde. A arrecadação estadual esse ano teve queda de 300 milhões. Eu queria saber se para garantir os salários, até o 13º, vocês vão buscar alguma forma para arrecadar mais ou vocês vão só cortar gastos até o fim do ano? Nós não tivemos esse valor aí todo de queda de receita, que tem números que são divulgados que muitas vezes não corresponde com o legal. Nós tivemos sim queda de receita, mas não desses valores. E o que o Estado tem que fazer
para equilibrar os gastos. Diminuir o custo, cortar custeio, diminuir contratos, e nós já fizemos várias diminuições de valores de contratos de prestação de serviço, otimizar e melhorar a eficiência das compras públicas. Nós estamos fazendo agora um novo portal de compras, tendo como base parâmetro de preço a nota fiscal eletrônica. Você amplia a amplitude de pesquisa de mercado, de preços, de valores, ter realmente um controle de gastos muito efetivo, gastar realmente aquilo que é necessário para buscar esse equilíbrio, para não ter problemas de pagamento de pessoal, que eu acho que se não acontecer nada anormal daqui para frente, mesmo com a retração da economia brasileira, o Estado consegue manter o equilíbrio das suas contas e dar conta dessa demanda de investimentos para concluir aquilo que ficou inacabado. Rádio Web. João Flores, da Rádio Web MS. Governador, o senhor falou em investimentos para a segurança pública. O Instituto Médico Legal está passando por uma dificuldade por conta de falta de recursos e até mesmo fazer os exames que são prejudicados e de necessidade para a população. Efetivamente, já você tem um plano para resolver essa situação, governador? Olha, João, a reestruturação da segurança ela é o todo e passa também pelo IML e outros departamentos que exigem realmente investimentos, melhoria, efetivo maior. Eu já autorizei ao Silvio, secretário de Segurança, a abertura de um concurso público para agentes penitenciários. Nós sabemos que nós temos uma defasagem, nós tivemos um aumento muito grande de presos, mas nós não tivemos um aumento de agentes penitenciários. Então nós vamos ter que fazer o equilíbrio. Nós já autorizamos chamar remanescentes dos concursos. Para quê? Para suprir essa demanda de pessoal nas forças de segurança e trabalhar com essa organização. E passa também por isso que você falou. 90 dias de governo, você não consegue atacar a todas essas demandas. E muitas das demandas demandam equipamentos e pessoal. Então você tem que trazer para dentro o pessoal, qualificar essas pessoas e trabalhar os equipamentos para uma boa infraestrutura de serviço. Viaturas, equipamentos para perícia, isso tudo é importante. E isso passa por uma reestruturação do todo. Via Morena. Agroinho Jornal. Governador, boa tarde, Luiz Litorales. Com esses números que o senhor apresentou, o que comprometeu o plano de governo que o senhor vem trazendo desde a época de campanha, que o senhor planejou também na equipe de transição, o que comprometeu isso nesse primeiro ano de governo que o senhor teria? Isso compromete as finanças do Estado. Você vai ter que reduzir investimentos em áreas prioritárias para dar conta de uma demanda que foi uma herança. Diferente daquilo que era esperado de você ter as contas em dia e assumir o novo governo sem ter que demandar só na parte pessoal 143 milhões a mais que nós tivemos que desembolsar do nosso orçamento para cumprir uma meta e uma folha que vem do governo anterior. Se tivesse ficado o dinheiro provisionado, você não ia usar. Vai demandar redução de alguns investimentos. Mas é aquilo que nós falamos, mesmo com a redução e com essas coisas, nós não vamos deixar de atacar as áreas prioritárias: saúde, segurança, educação. O que vai ser deixar de fazer? Alguma obra, algum investimento em infraestrutura que o governo poderia tocar, vai ter que ficar para um momento posterior. Agora, nós não vamos deixar de atacar as demandas maiores que a sociedade tem. Isso é o exemplo da caravana da saúde. Mesmo numa crise, nós estamos atendendo uma demanda de atendimento de pessoas que estavam na fila. Então, isso causa um desequilíbrio, mas nós vamos ter que reduzir investimentos em obras para atender essas demandas e cumprir com esse compromisso que não era esperado da nossa administração. Na sequência, Via Morena. Governador, o senhor pretende encaminhar essa documentação para o Ministério Público? Ô Sérgio, isso é uma obrigação nossa. Os próprios órgãos de controle, eles impõem ao nosso
mandato, que a gente passa todas as informações e relatórios da situação encontrada na transição e a situação real encontrada do mandato. Então isso é uma exigência. Nós vamos, como nós já encaminhamos um relatório preliminar aos órgãos de controle, nós vamos encaminhar também esse relatório da auditoria que foi feito, tanto das obras como dos investimentos, aos órgãos de controle, e entre eles está o Ministério Público. Convidamos agora a TV Morena, Record, SBT e TVE para gravar uma sonora com o governador Reinaldo Azambuja. Obrigado, trabalho. Você vai gravar aquela? Ah, poderoso. Poxa, irmão. Oi, Jader. Thank you.